Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é 15 de fevereiro de 2026, estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. E hoje, com esta temática, considerações sobre a história da saúde mental. São breves considerações, na realidade, né? No intuito de refletirmos juntos com essa proposta que já vem sendo desenvolvida ao longo desse segundo ano no projeto Furo do Alfinete, e aí Júnior certinho. Então, o porquê desta temática, né? A história da saúde mental, ela tem um desenvolvimento histórico e nos auxilia a compreender o modo como se vê hoje o sofrimento, a doença mental, em uma certa medida, né, do ser humano. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média, a Idade Moderna, chegando na atualidade, é possível estabelecer um panorama de compreensão. Oi, Mari, tudo bem? Marianja. É possível compreender e estabelecer um panorama de como foi se desenvolvendo esta área do conhecimento. Oi, Valderes, tudo bem? E identificar algumas lacunas, apontar algumas situações pelas quais nós nos deparamos no nosso dia a dia e também na nossa vida em relação à saúde mental. Um tema tão caro, só para você ter uma noção, né? Estima-se que no ano passado, no Brasil, 500 mil de pessoas se afastaram, né, por transtornos de saúde mental. 500 mil. É muita gente, né? Foi o 5º ano consecutivo, segundo dados do INSS e também do Ministério da Previdência Social, um aumento significativo em relação a 2024 de quase 14%. E a nível mundial, Ramon certinho, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas que enfrentam algum tipo de transtorno mental. O Brasil, então, figura entre os países mais ansiosos do mundo, né? E pensando nisso, por que não, né? Este tema. E aí, Matheus, certinho? Falando sobre a história da saúde mental. A minha formação inicial é a licenciatura em História e o projeto Furo do Alfinete, depois que eu me formei em terapeuta, buscou realizar essa confluência dessas duas áreas, né? Por isso a frase que condensa, que resume a proposta do projeto é escavando o tempo, costurando histórias, né? Esse trabalho que ele é artesanal, minucioso, que necessita uma certa paciência, porque mergulhar nos meandros da psique humana, como eu compartilhei em alguns dias atrás aí, uma fala da doutora Nise da Silveira, falando sobre a psique humana, tem que botar o escafandro, né? Aquela roupa de mergulho, e ir até as profundezas, e aí o Ivan certinho, ir até as profundezas da nossa psique, da nossa alma, para encontrar aquilo que muitas vezes tem condicionado o modo como a gente age, reage, interage, né, conosco e com as pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, sem delongas, para quem está chegando agora, eu vou fazer a apresentação aí inicial do porquê desse tema. Seja muito bem-vindo a quem chegou ao Furo do Alfinete, costureiros e costureiras da alma. Então, hoje nós vamos tocar em um tema delicado, profundo e absolutamente atual, a história da saúde mental. Não falaremos de diagnósticos, nem apenas de hospitais, nem apenas de medicamentos. Falaremos da forma como o homem, ao longo dos séculos, tentou compreender o sofrimento da própria alma. Da antiguidade, que via a loucura como um mistério sagrado, passando pela Idade Média, pelos asilos modernos, pela revolução dos medicamentos, até os debates contemporâneos sobre reforma psiquiátrica, ansiedade, depressão e crise de sentido. O que está em jogo é sempre a mesma pergunta: o que acontece com o homem quando ele perde o eixo interior? Vivemos num tempo em que mais de 1 bilhão de pessoas enfrentam transtornos mentais. O Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Nunca se falou tanto em saúde mental e talvez nunca se tenha vivido tanta instabilidade psíquica. Então hoje eu me apresento aqui, diferente de outros encontros que teve, né, com convidados, falando um pouco sobre esse histórico da saúde mental. Então reitero aí o agradecimento, sejam todos bem-vindos. Para quem tiver interesse em aprofundar mais a temática, eu recomendo a leitura desse material,
A Decadência da Psiquiatria Ocidental, do Dr. Guido Arturo Palomba. Vale a pena a leitura, é um livro que ele não é muito extenso, né? Mas ele dá conta de traçar um panorama. Muitas referências aqui que eu estou utilizando vieram desse material. Então, para você que tiver curiosidade e que quisesse aprofundar mais, né? Dr. Guido Arturo Palomba, A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Aqui ele traça um panorama desde a antiguidade, onde tínhamos ali, né, uma compreensão de que o ser humano era cometido por algum mal, e esse mal poderia não só indicar uma influência transcendental, né, espiritual, mas ele também muitas vezes era tido como exemplo das pitonisas nos oráculos, né, que entravam em transe e tinham vislumbres, visões, e traçavam agouros, né, sobre o intento das pessoas ir lá buscar uma resposta, uma direção. Então a história da loucura, né, numa certa medida, às vezes até foi romantizada na nossa atualidade. Eu estava me recordando essa semana de uma música, até ia colocar como vinheta, mas eu não queria reforçar, né, muitas vezes esse estereótipo, né, aquela música dos Mutantes que fala: dizem que sou louco por pensar assim, mas louco é quem me diz que não é feliz, eu sou feliz. Então o que acontece, né? A loucura, Erasmo de Roterdã também, ele escreve um tratado, né, chamado O Elogio da Loucura, como ela vem sendo tratada ao longo da história, né? Então, sem mais delongas, antes de mais nada, para a gente poder compreender a saúde mental, né, ele não é um conceito estático, né? A saúde mental, para chegar no nível de compreensão que a gente tem hoje, a gente tem que levar em consideração que em cada momento da história se tem uma visão de mundo, uma visão de homem, né? Uma visão antropológica, né? Quem é o homem diante dessa realidade? No caso agora atual, ele tem uma visão de homem, né? Com tantas informações, com tanta tecnologia, e conforme vai se desenvolvendo ao longo da história, vai se concebendo uma visão de homem, né? O homem no sentido de humanidade, né? Uma da antropologia, né? Então cada civilização em sua época tentou responder à pergunta fundamental, o que é a loucura, e a forma como respondemos a essa pergunta revela muito sobre nossos valores, crenças e medos. A história da saúde mental é, portanto, a história dessa incessante busca por compreender o desajuste interior, essa desarmonia que nos aflige sempre à luz, né, desta compreensão. Então, lá na antiguidade, havia essa relação, né, até ela chegar no desenvolvimento da parte natural, havia uma relação com o sagrado, né? O sofrimento psíquico, ele era interpretado como uma conexão com dimensões invisíveis da realidade, né? Então essa dimensão invisível da realidade era o que caracterizava, né, algum tipo de desajuste ou sensibilidade em relação ao indivíduo, né, diante da sua realidade. Com Hipócrates, no século V a.C., foi-se proposto uma compreensão natural das perturbações mentais, né? Afastando-se dessa superstição, né? Não é à toa lá que, quando a gente aprende sobre Platão falando de Sócrates, né, um dos motivos que levou ele a ser condenado foi colocar justamente em xeque essa atribuição de que tudo que acontecia era por intervenção dos deuses, né? Ou seja, até que ponto, né, todo esse panteão de deuses tinha um efeito direto sobre a vida dos indivíduos, né? Então essa parte simbólica, por assim dizer, né, sagrada, ela acompanha o ser humano, né? E dentro desses desajustes, alguns deles, oi Gracinha, eram atribuídos às divindades, né? Galeno também, logo em seguida, alguns séculos depois, ele vai reafirmar o papel fundamental do cérebro na origem dos distúrbios mentais, né? Na antiguidade, então, o sofrimento psíquico ele era frequentemente envolto num véu de mistérios e sacralidade, não era visto como uma doença no sentido moderno, mas uma manifestação de forças maiores, uma conexão com dimensões invisíveis da realidade. No entanto, no século V, né, figuras então como Hipócrates começaram a desafiar essa visão, propondo essa compreensão mais natural das perturbações mentais, desvinculando da superstição, né? Galeno, logo em seguida, ele também vai reforçar essa perspectiva, reafirmando o papel crucial do cérebro na gênese dos distúrbios, né?
Então já está surgindo aqui um embrião, né, de uma abordagem mais científica, né, e empírica, por que não? Correndo paralelamente, né, essa compreensão também e influência sagrada, por que não? Porque ela não some, né, ela não se dilui, ela na verdade ela continua caminhando lado a lado, né, até hoje, né? A gente fala de perturbação nos círculos religiosos, por exemplo, essa é uma outra conversa, mas assim, o ponto aqui é entender que a saúde mental, até chegar nos moldes que a gente tem no presente, ela vai se apresentando, né? Vai se desenvolvendo, vai ganhando corpo, vai se robustecendo, ao ponto de também acontecer uma bifurcação onde teremos os extremos em relação a isso também, né? É o que o Dr. Guido Palomba vai denunciar aqui nesse material, sobre a decadência da psiquiatria moderna, em que essa hipermedicalização, né? Tudo hoje é tido como um transtorno. Por exemplo, a melancolia, antigamente, né? Que era tratada como uma conexão muito introspectiva do indivíduo, né? Com uma parte mais sensível diante da realidade. Hoje, a depender da condição e da situação, já pode ser diagnosticada com algum tipo de transtorno. Entretanto, né, existe essa parte que é natural ao ser humano, né, esse processo melancólico, por assim dizer, né? Muitos artistas, muitos poetas têm esse aspecto aí, humoral, por que não, né, do humor, e acabam por manifestar a sua arte através dessa característica, né? Quer dizer que todos os artistas são melancólicos? Não todos, né? Mas a melancolia tem um papel também dentro da nossa própria existência, né? Então, ter essa compreensão da antiguidade, né, de que vai se afastando o centro dessa relação da saúde mental com o aspecto sagrado e com Hipócrates e depois Galeno, nós vamos chegar na Idade Média, onde justamente vai se acentuar esse aspecto, né, da possessão demoníaca, né, tornando-se uma explicação comum a esses desvios de comportamento, né. Claro, não podemos também extremar, colocando essa parte onde a Igreja Católica, né, ela também, em uma certa medida, além dos excessos históricos, ela também preservou, né, hospitais e ofereceu assistência caritativa aos enfermos, né. Então é importante, porque tudo hoje é muito visto, colocado numa perspectiva, quando se fala em Idade Média, como se fosse aquela coisa obscurantista, atraso, retrocesso, trevas, ignorância, quando na realidade ali também há grandes avanços, né? A igreja, enquanto instituição, por que não, né, manteve um cuidado com os doentes, né, como eu havia mencionado aqui, né, hospitais, o trabalho de caridade, né, para poder também atender essa demanda desses problemas que vem acompanhando a humanidade, né? A Idade Média, então, ele é um período frequentemente ele é feito uma caricatura dele, né, quando se fala em saúde mental. É verdade que essa possessão demoníaca ela se tornou uma explicação predominante. Até hoje a gente ouve isso aí também, até em filme, ajuda a reforçar certos estereótipos em relação a isso. É verdade que a possessão demoníaca ela era essa explicação predominante, né? Entretanto, né, apesar das limitações do conhecimento da época, também a igreja desempenhou um papel fundamental, qual seja, né, a preservação de hospitais, né, a oferta de assistência caritativa aos enfermos, né? Então não podemos reduzir séculos de cristandade a meras caricaturas, né? É preciso entender o contexto e as nuances do cuidado oferecido naquele período. E aí vemos logo em seguida com o surgimento da psiquiatria moderna. A psiquiatria ela nasce da necessidade de preservar a ordem e oferecer cuidados aos que eram ditos alienados, né? Eu estava me lembrando aqui também, não sei se vocês se recordam desse material de Machado de Assis, né? O Alienista, não sei se alguém aqui já leu essa obra, o Simão Bacamarte, né? Eu não me lembro agora o nome da cidade onde ele chega e até então as pessoas, Isaqueu certinho, as pessoas ali começam a ser diagnosticadas, ele começa a encerrar todo mundo dentro dessa casa, né? A Casa Verde, né, que se chamava. E ali dentro ele vai encerrando. Primeiro alguns que eram mais evidentes,
né, no seu comportamento, e depois coisas triviais do dia a dia também são motivo para ele colocar essas pessoas lá dentro. Ao cabo e ao fim, ele acaba chegando à conclusão que, na realidade, quem tinha problema era ele, não eram as pessoas, né? Então, ali também tem algumas críticas que são feitas pelo próprio Machado de Assis, desse cientificismo, né, que vinha numa crescente, né, no cenário nacional já, a nível mundial também, de que tudo tinha um apreço científico para justificar uma série de medidas para com as pessoas que não se enquadravam em certas circunstâncias ou situações, né? Então, o surgimento da psiquiatria moderna, né, ele tem essa necessidade. Com Felipe Pinel, no século XVIII, né, há uma consolidação desse alienismo, né, e o surgimento do asilo como espaço da disciplina e o tratamento moral, né? Apesar das críticas atuais, o modelo asilar representou, em uma certa medida, um progresso frente à negligência anterior. Então, o surgimento da psiquiatria moderna, né, tem um historiador chamado Claude Quetel. Ele diz que não foi um ato revolucionário de libertação, mas uma resposta gradual a uma necessidade social. Preservar a ordem e oferecer o cuidado, né, aos alienados, entre aspas. Então, no final do século XVIII, com Felipe Pinel, consolida-se o alienismo, né? O asilo, que hoje pode ser visto com críticas, surgiu como um espaço de disciplina e tratamento moral. É importante reconhecer que, naquele contexto, essa abordagem representou um avanço real frente à negligência e o abandono que muitos sofriam. O princípio era claro, né? A autoridade médica, aliada à ordem institucional, poderia restaurar o equilíbrio interior, né? Ainda já no século XIX, vem o tal do Emil Kraepelin. Ele estabeleceu os fundamentos objetivos para o diagnóstico, através de uma classificação rigorosa, né? A medicina versus a ideologia. Então, o Kraepelin, ele afirmou que a psiquiatria é um ramo da medicina, não uma especulação ideológica. Essa distinção ela permanece vital. Vanessa, tudo bem? Opa. Para a prática clínica contemporânea. Em síntese, né? O século XIX ele marca a maturidade científica da psiquiatria. E o nome que se destaca é o Emil Kraepelin, né? Sua classificação rigorosa estabeleceu os fundamentos objetivos para o diagnóstico, transformando a psiquiatria em um ramo da medicina, e não mais em uma especulação ideológica, né? O Kraepelin foi enfático ao defender que a psiquiatria é uma ciência, e essa distinção é vital até hoje. Seu legado reside na busca por essa compreensão, né, sistemática e empírica dos transtornos mentais. Um passo crucial para o desenvolvimento da clínica psiquiátrica. Perceba, nós vemos da antiguidade onde a questão da doença mental era associada ao sagrado, com Galeno já ainda na antiguidade, no século Hipócrates, né, no século V, vai se pensando essa parte física, né, associada ao cérebro, e com Galeno isso se reafirma. Na Idade Média existe essa relação com a possessão demoníaca, ainda que diante do que havia, a Igreja, enquanto instituição, buscou cuidar, né, dos doentes com hospitais, né, casas de misericórdia. Entretanto, havia ainda assim uma certa conotação acentuada, né, nesse aspecto espiritual. Ali já no Renascimento, né, entrando ali no Iluminismo, um pouco antes ali na Revolução Francesa, vai se abrindo espaço para compreender essa realidade de forma mais material, né, fisiológica. E aí é onde nós estamos aí na virada do século XVIII para o século XIX, né, com a psiquiatria moderna, como eu havia mencionado, e a sua maturidade, né, o Pinel, que a gente mencionou ali, Felipe Pinel na França. Esse movimento ele começa na França, né, essa parte da psiquiatria moderna, contemporânea, e com Emil Kraepelin, né, vai se estabelecendo os fundamentos objetivos, né, do diagnóstico, através de uma classificação rigorosa. Uma observação interessante, até vou compartilhar com vocês, para quem chegou depois, esse material é o fundamento dessa abordagem, né, que é a decadência da psiquiatria ocidental, do Dr. Guido Palombo. Ele vai trazer uma série de
dados, evidências e estatísticas, e me chamou muita atenção em uma parte onde está falando sobre os manuais, né? Os manuais diagnósticos, em que eles são recorrentemente refeitos e avaliados. Eu não me recordo agora o número, a gente já está aí no 7º ou no 8º DSM, para mostrar que também a crítica dele em relação a esses diagnósticos, né? Por isso que está falando que a decadência da psiquiatria virou também uma máquina, né? Hoje os transtornos que existem, muitos deles eles são elásticos demais na hora de avaliar algum tipo de distúrbio, de desajuste que possa estar cometendo o indivíduo, né? E isso causa uma especulação muito grande de interesse químico, né, farmacêutico, com inúmeros medicamentos. Aqui a gente não está falando contra os medicamentos, não é isso, né? A gente só está dizendo que a gente vai de um extremo ao outro. De um lado, lá na Antiguidade, a gente vem com essa parte espiritual, na Idade Média, logo na Antiguidade ainda se abre para compreender a parte física, né? E na Idade Média ainda perdura esse aspecto espiritual. Tanto que é interessante de se pensar, não me lembro agora qual é o nome do filme, é um desses aí de exorcismo, recente até, com aquele Russell Crowe, acho que é o nome dele. O Vaticano ele mantém ainda nessa questão do exorcismo, mas também tem dentro da sua equipe psicólogos para poder testificar ali e verificar aquela situação, qual é o fundamento, né, daquele tipo de distúrbio que está cometendo aquele indivíduo ali. Então é levado muito a sério essa questão, né? Ainda que muitas vezes seja pintado de forma caricata, né? Entretanto, isso é uma realidade e que é mantido sob bastante... não é sigilo a palavra correta, não se chama muita atenção, não se faz alarde, né? Tem uma certa cautela em relação a isso, né? Então, retomando aqui só para reiterar, no século XIX vai vir uma certa maturidade nesse olhar sobre a saúde mental, né? Em que sentido? O Kraepelin ali, ele estabelece esses fundamentos para o diagnóstico, né? Através dessa classificação rigorosa, e ele defendia, né, que a psiquiatria é uma ciência, né? Interessante que eu estava lendo uma citação do Gilbert Chesterton falando sobre a questão da loucura, né? O louco não é aquele que perdeu a razão, mas aquele que a reduziu a um círculo hermético, né? Então a sanidade ela exige essa abertura à transcendência e à realidade que ultrapassa o próprio ego. Lembrando que já falei aqui algumas vezes com outros convidados, a instância em que a gente é procurado para atender, né, os pacientes, o terapeuta ele entra na figura de ego auxiliar, né, que auxilia o indivíduo a articular a sua atenção e a sua pressão interna naquela situação que ele está vivendo, né? Então, isso significa o quê, né? Às vezes nós perdemos a mão na forma como contamos a nossa história para nós mesmos, né? E um processo terapêutico sério, ele vai conduzindo, né? Ou vai, depois de acolher, possibilitando que este indivíduo ele consiga perceber, né, em que momento que faltou identificar e nomear aquilo que lhe causa um desconforto, né, ou tensiona internamente, né, a sua psique. Então esse momento da história, né, dessa sanidade e o ciclo da razão, né, em meio a esse avanço científico do século XIX, a literatura então ela nos oferece uma advertência, né? O Chesterton lá no livro A Loucura e as Letras, ele nos lembra que o louco não é aquele que perdeu a razão, mas aquele que a reduziu a um círculo hermético, fechado, né? Essa é uma reflexão poderosa. Por quê? A sanidade ela exige a abertura, né? A realidade que vai além do nosso próprio ego. Quando a razão ela se torna absoluta, quando ela se fecha em si mesma, ela deixa de ser um guia e se torna um cárcere, né, para a mente. Tive uma live no domingo passado com a Kennedy, a psicóloga, e ela está falando, né, que quando a gente fica envolto em coisas mal resolvidas, a gente racionaliza internamente um modo de enxergar o mundo e acaba se tornando o prisioneiro de si mesmo, né?
Esse é o ponto. Então, aprender a contar a nossa história para nós mesmos é um dos desafios dentro do processo terapêutico. É Andrezinho. Oi, Elis, tudo bem? Carlos. Hoje está esse boom aí, né? Como eu havia mencionado no início da live, né? Brasil, ano passado, 500 mil de afastamentos por conta de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. O mundo, em torno de 1 bilhão de pessoas padecem, né? Onde é que está esse fio da meada para compreender? O ser humano sempre sofreu, o sofrimento faz parte da vida da gente, né? Só que alguns acabam nos acometendo de uma tal forma que a gente perde a mão ou as condições, né, de articular isso de forma sadia, né? Então, a forma como era tratada a saúde mental, ela foi passando ao longo da história, né, por várias construções, interpretações, até chegar no molde que a gente tem hoje. Reiterando e lembrando para quem chegou depois, né, da antiguidade, quando se atribuía o mal da psique, né, da alma, a questões do sagrado, né, alguma perturbação espiritual, algum tipo de domínio, influência, né, do sobrenatural. Temos ainda nesse período o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, dizendo, não, olha só, não é isso, tem outra coisa aí. A parte do cérebro, né, a parte física, ela começa já a ter uma certa atenção. Só que, claro, no desenvolvimento, que leva tempo, até a gente ter hoje tudo isso aí que se apresenta no nosso cotidiano, e mesmo assim, né, como eu acabei de dizer, somos acometidos, né, de vários males ainda que diz respeito à saúde mental. Então, essa agrura, né, esse vale de lágrimas que acomete a alma do ser humano, ele é indissociável, ele não se separa, né? Eu até trouxe aqui outros convidados que falaram sobre isso, né? A questão do sofrimento, sem romantizar. Sofrer todos sofrem, né? Numa certa medida, mas o ponto é a direção que damos para isso, né? A forma como encaramos isso de frente, né? O sofrimento psíquico, ele é diferente do sofrimento físico, né? Então, mas se relacionam, né? Não podemos deixar de mencionar isso, né? Há uma relação entre ambos, né? Então, o panorama atual, né? O mal do século. Como eu havia dito, que mais de 1 bilhão de pessoas, oi André, tudo bem? Sofre de transtorno mental no mundo, né? O Brasil, como eu mencionei anteriormente, possui cerca de 18 milhões de pessoas afetadas, né, pela ansiedade, né? Aí, quais seriam as causas disso, né? Muita gente se debruça sobre essa temática. Além do fator biológico, que ele é importante, existe também uma fragmentação familiar, uma hiperestimulação tecnológica e uma perda também de sentido existencial, né? Quando o Chesterton fala sobre essa questão da razão, que ele diz que o louco não é o que perdeu a razão, o louco é o que perdeu tudo menos a razão. Ou seja, ele está usando essa expressão, né? Hoje já não se fala mais em loucura, né? Se fala em... O termo moderno hoje é o neurodivergente, né? Divergente. Ele diverge, né? Até estava vendo agora uma reflexão esses dias que me chamou a atenção. Muitos professores entram em sala de aula, né? E às vezes tem alguma lamúria, né, sobre algum aluno, porque tem algum tipo de diagnóstico, algo do tipo, né? Mas quando esse professor ele era criança, por isso muitos diagnósticos tardios também, né? Eu achei bem interessante a reflexão. O professor chega em sala de aula e às vezes ele também padece em uma certa medida, né? De algum tipo de mal, né? E esses males às vezes não tem nome porque ele não vai buscar compreender. Claro, não vamos entrar naquela lombra de que hoje tudo é diagnóstico, porque também é onde o Dr. Guido Palomba vai trazer a reflexão, mostrando que esse laseamento, né, esse esticamento dos diagnósticos faz com que, se procurar, qualquer um se encaixa dentro de algum transtorno de forma grosseira, né? Então, o perigo disso também é o lobby em cima dessa indústria farmacêutica, né, dessa hipermedicalização, né? Então, como eu havia mencionado, essa reflexão do Chesterton, ela é atual. Por quê? Os dados são alarmantes, né? E nos fazem refletir. O que chamamos do mal do século, ele não nasce então somente da biologia, né? Mas um estilo de vida, marcado por esse tripé, né?
uma fragmentação familiar. Nós vamos já chegar num ponto onde temos aí no Brasil, por exemplo, né, os CAPs, que até é feita às vezes piada com isso, né, mas os CAPs, as redes de apoio também, psicossocial, os RAPs, né, que fala, mas ainda assim bastante deficiente em muitas áreas, né. Temos também a lei antimanicomial, que esse movimento começou se tratando do Brasil, né, na década de 70, a lei de 80, e ganhou força em 2001 com a lei, e ainda assim há algumas lacunas e alguns pontos ainda que são muito voláteis, né, em relação a como que se aplica e compreende esta lei, né. Então, saúde mental é um tema sério, um tema bastante caro. Eu já vou chegar na parte da psiquiatria no Brasil, né? Não há como mencionar a fundação do Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, junto de Juliano Moreira. O caso mais emblemático ali, que foi um escândalo, né? Tem até um documentário, pessoal, na internet, que vale a pena conferir para quem tiver curiosidade. Ele está lá gratuito, que é o... Como é que é o nome? O Holocausto Brasileiro é o nome. É sobre o Hospital Colônia de Barbacena, né? Ali a gente vê a forma como era tratado o ser humano, né? Um problema muito sério, nós tivemos essas políticas higienistas, né, que vieram da Europa. Eu até anotei aqui para dizer, né, a forma como na modernidade se tratou, né, a questão da loucura ou do desajuste mental, né? Alguém aqui já ouviu falar da trepanação, se usa até hoje ainda na medicina, né? Mas algumas culturas e alguns povos, vinculado ainda àquela cosmovisão do sobrenatural influenciando o indivíduo, né? Acreditava-se que ele se alojava no crânio, e já se encontrou em alguns sítios arqueológicos de algumas culturas, crânios, né? Feito um orifício ou dois no crânio, como se fosse dar vazão para essa influência espiritual sair de dentro do indivíduo, né? Até eu acho que o Lula fez esse processo aí, né, da trepanação, que acreditava-se antigamente que se alojava o espírito mal na cabeça, né? Então, claro, ele tem uma conotação científica, né, hoje, no sentido de compreender ali, tratar hemorragias, né? Mas a trepanação pegando ainda aquela visão, né, de mundo da influência, essa que foi mencionada ali, lá da época da antiguidade, né? Trepanação, eletrochoque, né? Uma época se utilizava também, a lobotomia, acho que o pessoal conhece. Aquele filme mostra um pouco disso, o Shutter Island, acho que é a Ilha do Medo, né? Essa ideia dos manicômios, né? Ainda hoje, não sei na região de vocês, né? Na minha região aqui, tinha 2 lugares que tiveram que passar pela reforma depois da lei. Um era o chamado Rio Mânia, e o outro era a Colônia de Santana, né? O pessoal vai para a Colônia, foi internado na Colônia. E muitos lugares desse, assim como exemplo mais bruto, né, e desumano que se tem, é esse registro lá do Hospital Colônia de Barbacena, que virou um depósito, né, de pessoas, né? Eu não me lembro agora a estimativa, se foram mais de 60 mil pessoas que morreram, né? E aí, o que eu poderia mencionar mais para vocês que é interessante para a gente pensar esse panorama? Não sei se está ficando claro. Se o pessoal tem alguma dúvida aí, fica à vontade para perguntar ou algo para contribuir. A ideia hoje é fazer esse panorama não simplista, né, nem tão pouco reducionista, mas mostrar que existe uma linha do tempo no olhar em relação à saúde mental. A saúde mental, ela pressupõe uma visão de homem, né? Uma visão de mundo, né? Que a gente chama uma antropologia, né? O que é o homem, né? O que é o ser humano? E na história é possível identificar a forma como as pessoas eram tratadas quando havia uma identificação, né? De algum desequilíbrio, de algum desajuste, né? Cada tempo ele tem uma visão em relação ao homem, né? Diante das suas mazelas, dos seus sofrimentos. E a pergunta que fica para a gente também é essa, né? Diante de tantas informações que a gente tem hoje, de tanto acesso à compreensão, ainda assim, né, padecemos diversos males, né? Reitero aqui a informação, né, foi anunciada recentemente, agora, dia 9 de fevereiro, no jornal Você S.A., na revista, que o Brasil registrou no ano passado 500 mil de pessoas que se afastaram das suas atividades laborativas por algum transtorno de saúde mental, né? E
Foi o 5º ano consecutivo, né, segundo o INSS, o Ministério da Previdência. Um aumento de quase 14% em relação ao ano anterior, né? E a nível mundial, vamos aí praticamente 1 bilhão de pessoas enfrentando algum tipo de transtorno mental, né? Quase o tamanho da China, né? Então é muita gente, né? Toda época tem, né, algum tipo de desajuste, desequilíbrio, e como lidamos com isso, né? Colocando cada coisa no seu devido lugar. Não é à toa que a ansiedade foi tida como o mal do século, né? E muitas pessoas são acometidas dessa condição, né? Que não define a pessoa, né? E aí eu queria trazer um outro aspecto, eu falei bastante da loucura aqui, a parte melancólica, né? Da melancolia. Existem tratados falando sobre isso também. É interessante que a melancolia, ela foi vista por séculos como um estado ambíguo, né? De sofrimento e também de profundidade intelectual, né? A característica melancólica do indivíduo, né, apontava para esse perfil, né, que era uma pessoa que, apesar de estar em sofrimento, né, ele tinha uma profundidade intelectual, né. O Aristóteles, interessante, né, que ele questionava porque tantos homens excepcionais eles possuíam traços melancólicos, né. A modernidade também, uma outra reflexão importante, ela corre o risco, né, de reduzir certas dimensões, foi o que eu mencionei antes, né. Esse indivíduo ele parece melancólico, né? E às vezes essa existência dessa melancolia sadia, vou botar assim, né, e natural, não é à toa que tem ainda, né, essa preponderância de forma a não banalizar, pessoal, porque hoje se fala dos 4 temperamentos e penso, né, que pela sua popularização se banalizou, né? Mas existe, né, essa relação como ferramenta de autoconhecimento. Então, o sujeito, às vezes tido como melancólico, corre o risco, em uma certa medida, pelo que a gente está refletindo aqui, né, em cair numa categoria diagnóstica, né? O Taki Athanasius Cordas, ele percorre séculos e vai identificar essa questão da melancolia, né? Ela foi vista como uma doença, por vezes como um traço de profundidade intelectual, né? O risco que se tem, então, é de patologizar certas dimensões legítimas da alma humana, né? É preciso esse cuidado, né? Para não medicalizar o sofrimento que em sua existência pode ser uma resposta à complexidade da vida. Aí agora, para poder reiterar a questão da trajetória da psiquiatria no Brasil. Ali no século XIX, né, foi fundado o Hospital Pedro II, né, e as reformas científicas de Juliano Moreira, né? Eu mencionei antes sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que é um alerta, né, sobre a degeneração da instituição. É um lugar que praticamente se tornou um depósito de pessoas. Fizeram, acho que até linha férrea, né, para levar os pacientes para lá. Então, em 2001, nós tivemos também a reforma psiquiátrica, né, que buscou substituir esse modelo asilar, né, exigindo prudência, né, para evitar o abandono social. Lembra que ainda essa ideia higienista, né, de isolamento, o isolamento também fez parte, né, na tratativa das pessoas com algum tipo de doença mental, né? O isolamento ele foi utilizado durante décadas, né, como uma frente uma frente única, né? Isola, tira do convívio social. Isso também levanta um outro debate ou uma outra questão, né? Porque a lei por si só ela também tem algumas lacunas, ela não é muito clara, né, em relação a certas questões que envolvem saúde mental, nesse aspecto dos lugares onde as pessoas ficam, né, para se tratar, porque a questão que se trata é o quê? Como é que esse indivíduo é reintegrado novamente à sociedade, né? Que tipo de suporte ele vai ter depois que ele sai de lá? Ele vai ficar largado a esmo? De até uma fala aí recentemente da doutora Ana Beatriz, meio polêmica ali, o pessoal caiu de pau em cima dela, ela falando que esse sujeito que está lá e sai para ser reintegrado, ela dizendo assim, ó, hoje eu vejo muitas pessoas com transtorno mental, esquizofrênicos, ela falando, na rua, ela disse, né? E aí alguém comentou embaixo falando assim, essa fala dessa doutora é perigosa, porque ela dá a entender, né, que essas pessoas precisam sair desse convívio social, né? Mas sair do convívio social implica o quê, né? Olha a importância da rede de apoio, né? Às vezes para a família também
é um sofrimento, né? Porque muitas vezes não dispõe de habilidade, de ferramentas para lidar com essa situação, né? Então, a saúde mental, muitas pessoas sofrem, não só quem padece, mas também quem convive no seu dia a dia, né? No Brasil, então, essa questão da institucionalização psiquiátrica, ela começou com o Hospital Pedro II, né? Chamado de hospício, né? Figuras como Juliano Moreira, promovendo essas reformas baseadas em critérios científicos, combatendo preconceitos raciais. Nossa história também tem esses episódios que eu mencionei antes, né? Sombrios, como o Hospital Colônia de Barbacena. E aí, para quem tiver curiosidade, vale a pena, tá? Conferir o documentário O Holocausto Brasileiro. A dica de literatura que eu passei foi essa aqui, ó, Decadência da Psiquiatria Ocidental, do Dr. Guido Palomba. Aqui ele dá um panorama geral sobre algumas coisas que foram mencionadas aqui, mas ele aprofunda mais, né? Então nós tivemos aí em 2000, década de 80, de 70, começa o movimento antimanicomial no Brasil, ali, logo depois da Constituinte ele vai ganhar mais força, né? Mas em 2001, que é formalizada a Lei 10.216, né? Que buscou aí substituir esse modelo asilar, né? E aí, reiterando, para nós irmos para os finalmente, e aí, Bradock, certinho? Nós temos alguns desafios contemporâneos, né? E algumas críticas. O Dr. Guido Palomba, ele denuncia a perda do rigor, né? Técnico, né? E uma burocratização excessiva da área, né? Tudo reduzido a protocolos, tudo tem um DSM, um CID. Ele até sugere aqui no material, que é bem interessante, que os psiquiatras deveriam retomar uma formação em terapeutas, né? Para que pudesse ter esse olhar mais acurado para o sofrimento humano, né? Então a psiquiatria ela não deve se submeter às pressões políticas, né? Que traiam a sua natureza científica. A proteção do doente exige a responsabilidade, critérios claros e internação adequada quando necessária, né? A crítica do Dr. Guido Palomba ela se mostra extremamente relevante, porque ele denuncia essa perda do rigor. Ele até menciona que os manuais de hoje não se comparam aos primeiros manuais da psicopatologia, né, dos transtornos, onde havia maior clareza e não eram tão... Quando se dizia um termo relacionado a algum tipo de transtorno, por exemplo, ele era muito claro em relação a isso. Hoje se tem um termo que define um tipo de transtorno, mas ele se desdobra em outros que amplia ainda mais o quadro, né? Para colocar a pessoa dentro, né, de uma categoria que nomeie, né, aquele tipo de transtorno, de distúrbio que esteja cometendo ao indivíduo. Então a gente tem um lugar na história onde não havia nenhum tipo de categorização. Nós estamos falando lá da antiguidade. A saúde mental era tratada exclusivamente sobre o aspecto do sagrado, né, da parte sobrenatural. Ainda no período da antiguidade se começa a olhar para esse ser humano dotado de uma fisiologia, de uma biologia, né, que altera o seu humor, que interfere no seu estado de espírito, no seu ânimo, né? Vamos ter ali o Hipócrates, que é o pai da medicina, depois Galeno com a teoria humoral, né? A Idade Média ainda permanece ainda alguns elementos dentro dessa concepção sobrenatural, mas, entretanto, é importante reiterar que a Igreja Católica, enquanto instituição e diante daquilo que tinha como ferramenta, né, buscou trazer um certo cuidado com as obras de caridade, os hospitais, as casas de misericórdia, né, esses lugares onde tratavam as pessoas, né, e cuidavam delas, não da forma como vai se desenvolvendo ao longo da história, né, a partir do Renascimento ali, entrando logo na modernidade, a psiquiatria ela vai ter um desenvolvimento, não como uma revolução, mas por uma necessidade, né? A Revolução Industrial, por exemplo, também traz isso, é importante mencionar, né? Como que as pessoas vão sendo acometidas por certos males, né? É interessante que algumas medidas, né, que vão surgir na época são os lugares para colocar essas pessoas, né? Uma política mais higienista, né? Até nós chegamos na modernidade mais recente, onde se tem um olhar mais humanizado, vamos botar assim, né? Nós vamos passando aí por uma série de
excessos em relação na forma como trata. Eletrochoque, lobotomia, banho frio, isolamento, né? Eu falei da trepanação, né? Essa técnica que hoje é utilizada pela medicina, a parte da neurologia, né? Mas que isso era feito com um viés que remontasse a esse aspecto espiritual, né? Se faz o furo no crânio para tirar o espírito que atormenta a mente da pessoa, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? A saúde mental, ela vem na história e tem inúmeras formas de enxergar conforme ela vai se desenvolvendo, né? Porque uma saúde mental também pressupõe uma visão de homem. O que é o homem, né? Os males que o acometem. Nós estamos numa época, né, onde existem outros males, né, que acometem o ser humano. E as evidências que apontam, né, para índices alarmantes de saúde mental, como esse que eu mencionei aqui, provam que também, né, a saúde mental do indivíduo, ela vai assumindo outras características conforme os tempos vão mudando, né? Uma época era um tipo de situação, hoje é outra. Claro, muitos nomes que se dão hoje, por exemplo, eram tidos de outra forma, né? Ele até cita aqui o Dr. Quinto Palomba, eu não me recordo se é a esquizofrenia ou a epilepsia. A epilepsia também, né? É uma situação que era vista de uma forma e hoje ela tem uma compreensão mais clara, né? Eu até vou ler para vocês aqui um trechinho que ele menciona aqui que eu achei bastante interessante. Olha só. Da Antiguidade à Idade Média, né? Ele está sintetizando isso aqui, né? A psique, sopro em grego, é o mesmo que pneuma, ar, alma, em latim, né? E também em grego, né? Que dá iatreia, que significa medicina, ou seja, a medicina da alma, né? Tão antiga quanto a própria humanidade. Olha só que interessante que ele fala aqui, ó. Chamou de epilético, que quer dizer possuído pelo demônio. Essa era a concepção que ele se tinha, né? Epi, o que está acima, lepse, abater, epilepse, abater por cima, né? Pois os antigos entendiam que o demônio vinha por cima e abatia o sofredor. Uma concepção, né, que se tinha. Sinônimos de epilepsia, né? Usava-se morbus sacer, mal sagrado. Morbus lunaticis, mal lunático. Até hoje não se fala, esse cara é um lunático, né? Ou seja, olha só aonde que se remete, né, a compreensão do termo, né? Morbus demoniaci, mal demoníaco, né? A época, né, da Antiguidade e da Idade Média, ele menciona que tinha 3 tipos de epilepsia. A completa, levando em consideração o que eles entendiam como epilético, né? Do termo, a palavra, né? Que significa abater por cima, né? Porque eles entendiam, os antigos, que o demônio vinha por cima e abatia o sofredor, né? E aí se tinha uma compreensão, segundo o Guido Palomba, de 3 tipos de epilepsia. Completa, quando o demônio vinha por cima e abatia o indivíduo, que ficava se debatendo no chão, soltando gritos e escuma sanguinolenta, né, pela boca retorcida, que hoje corresponde à epilepsia neurológica. O segundo era a possessão demoníaca parcial, né? O indivíduo ficava falando coisas incompreensíveis, né, delírios, e tendo visões estranhas, né, escutando vozes, alucinações, né, que corresponde às psicoses, né? E o terceiro tipo, segundo ele, diz respeito ao homem ruim, né, voltado ao diabo, com o qual fazia pactos, corresponde aos psicopatas, condutopatas, sociopatas. Então ele está dando uma descrição, né, do termo e a sua relação com esse aspecto espiritual e como se entende na psiquiatria moderna a conduta do indivíduo, né? Vale a pena, pessoal, adquirir esse material. Ele faz um levantamento histórico, né? E o finalmente dele, que é o interessante, onde eu já vou compartilhar com vocês, nós estamos chegando aí ao término, só para ter uma ideia, né, de que como as coisas vão se transformando, né, mas o sofrimento ele permanece em uma certa medida em relação ao gênero humano. A questão é como a gente lidar com isso, né? Aí eu vou finalizar depois com uma leitura do trecho da perda, né, e como recuperar a glória perdida. Então, basicamente, pessoal, qual é a lição, né, diante de tudo isso, né? Não há verdadeira sanidade sem ordem biológica, moral, familiar e institucional, né? O meio justo, né? Nenhum asilo totalitário, como no caso lá de Barbacena, por exemplo, né?
nem o abandono libertário, né? Busca-se o cuidado comunitário e o fortalecimento da família, né? A saúde mental ela sustenta-se na visão do homem como ser dotado de corpo, psique e espírito, né? Chamado ao sentido. Essa lição permanente, né? Que precisamos estar atentos, né? Para não incorrer nos mesmos erros, né? Então, para concluir, eu não sei se ficou claro para quem está aqui, foi basicamente o objetivo hoje trazer esse panorama. A loucura veio sendo tratada ao longo da história de várias formas, né? A própria melancolia, por que não? Eu acabei de citar o exemplo da epilepsia, que o Dr. Guido Palomba fala ali da Antiguidade e Idade Média, né? Que tinha uma ideia de que o demônio vinha, né? E ele divide em três tipos de epilepsia, né? Uma que derrubava o indivíduo no chão, outro que fazia ele ficar falando e o outro que remetia à conduta, né? A ação dele, classificado como, na modernidade, como uma psicopatia, uma condutopatia, né? Do indivíduo. Então é importante saber que a saúde mental não é brincadeira e ela faz parte, né? Da nossa vida. Eu trouxe os dados aqui referente ao início do ano agora, fizeram uma avaliação sobre o ano passado. O Brasil teve um aumento aí em relação a 2024, no ano passado, de quase 14% em relação à saúde mental. Tivemos aí mais de 500 mil de pessoas afastadas do trabalho, segundo dados do INSS e do Ministério da Previdência Social, por conta da saúde mental, né? A nível mundial, existe aí mais de 1 bilhão de pessoas que enfrentam transtornos mentais, quase o tamanho da China, como eu falei ali, e o Brasil ainda está entre os países mais ansiosos do mundo, né? Não me lembro se é em segundo lugar. Então, quer dizer, a ansiedade abate o coração do homem, né? E uma crítica muito contundente aí que o Dr. Guido Palomba faz, né? Sobre isso, né? Ele trata aqui algumas coisas interessantes, ó. Ele compartilha os passos do Dr. Peter Gotze, falando sobre o combate à pandemia dos psicofármacos, né? Ele diz que os psiquiatras devem ser reeducados para que possam funcionar como psicólogos. O foco deve estar em tirar os pacientes dos medicamentos psiquiátricos na medida em que eles são prejudiciais a longo prazo. Ele menciona também uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Estabelecer uma rede nacional de assistência 24 horas, né? E um website, né, para fornecer aconselhamentos às pessoas prejudicadas pela dependência e retirada das drogas prescritas. Peça desculpas, ele fala aqui, eu acho muito interessante. Ó. É muito importante que as vítimas de abuso psicofarmacológico, eu até coloquei ontem, eu acho, um trechinho do filme O Lado Bom da Vida, que ele não está romantizando, é o cara que sofre de transtorno bipolar, eu acho que é, né? Tá ele e a mulher ali na mesa conversando, eles estão falando do remédio que eles estão tomando, né? Eu não mencionei aqui uma coisa importante também que ajudou, né, nessa parte aí do tratamento, é o Como é que é o nome do remédio? Clorparazemina, eu acho que é o nome dele. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, cadê? Não deixe de adquirir, pessoal. Esse livro, acho que vale a pena para compreender. E a crítica que ele faz é bastante contundente do Dr. Guido Palomba. Onde é que está aqui o nome do remédio? Fugiu. Não vai daqui. Clorparazemina. Se alguém souber e quiser escrever, hoje o Augusto não está aqui, né? O Augusto sempre estava atento. Não está aí, Augusto? Cadê? Depois veio ali, eu falei aqui uma outra vez, que era teve a pílula da felicidade, né? Que era como é que é o nome? Eu me esqueci o nome. Bom, então, continuando aqui, o Dr. Guido Palomba, ele fala sobre isso, né? Que as vítimas de abuso psicofarmacológico, elas deveriam receber um pedido de desculpas, né? Os governantes, eles deveriam exigir das associações psiquiátricas que se desculpem dos danos que causam aos pacientes. Ele chega ao ponto de dizer que deve-se descartar completamente os sistemas de diagnóstico psiquiátrico, como o DSM-5 e o CID-11, né?
ele diz que talvez seja o passo mais importante de todos, uma vez que os dois catálogos, além de extremamente mal feitos e imprestáveis, segundo ele, se tornaram as Bíblias, as únicas fontes científicas da psiquiatria decadente, né? Ele fala também para tomar os medicamentos psiquiátricos disponíveis apenas sob circunstâncias estritamente controladas. E aí um ponto importante aqui, pessoal. Ninguém que trabalha com pacientes psiquiátricos deve ter conflito de interesse financeiro com as farmacêuticas, né? E todos, né? Faça o que puder para mudar a narrativa enganosa da psiquiatria. E aí ele sugere aqui no final como é que faz para recuperar, né, o problema da decadência da psiquiatria, né? Aqui ao longo desse material ele vai falar várias coisas, né? O que é? A globalização, ele fala aqui, ó, o problema da decadência da psiquiatria é, como visto em várias partes desse livro, né, a pandemia do uso demasiadamente elevado dos remédios psiquiátricos. Por sua vez, isso não poderia ocorrer se não existissem pilares a suportar tamanha disseminação. Esses são a globalização do uso da Classificação Internacional de Doenças, né, o CID, e do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, o DSM, que passaram a ser, como já dito várias vezes, né, as bíblias da psiquiatria, né, contemporânea. São esses dois catálogos que mataram a psicopatologia ao introduzir a prática dos protocolos e instrumentos como laseamento dos diagnósticos. Laseamento é o esticamento deles, né? E, por consequência, disseminaram a pandemia do uso de psicofármacos, uma das grandes pragas do século XXI. A bem ver, não permaneceram na finalidade para a qual foram criados, ou seja, registro estatístico de dados físicos e mentais, né? Por exemplo, ele vai dar uma referência aqui, ó. Em 1980, o chefe da força-tarefa do DSM-3, né, ele correndo sério risco de não ter o trabalho aprovado nos órgãos, ele fez conchavos políticos, comprometeu-se, entre outros, a usar o termo neurose entre aspas. No original, tinha sido abolido sob a curiosa justificativa de que o termo era vago e não científico, além de introduzir os primeiros guias, né, para diagnosticar os transtornos mentais. Aprovada a Strovenga, segundo ele, né, a seguir vem a canhada CID, sem poder de reação, acatando o mesmo padrão, e ambas as publicações passaram a ensinar psiquiatria, ou seja, o documento elaborado pelo burocrata, pelo tecnocrata, que passa a reger a ação e a atividade do psiquiatra, né? Não é o conhecimento em si, a psicopatologia, né? Dentro desses documentos, desses materiais, por isso que ele critica, né, o laseamento, né, esse esgarçamento, né, da definição do transtorno. O alargamento dele abre esta margem, né, para a decadência da psiquiatria, porque tudo, em uma certa medida, acaba entrando em confluência dentro, né, de algum aspecto, de alguma característica, né, que identifique, que nomeie, né, algum tipo de transtorno. Né? Essa é uma das críticas mais veementes, né, do Dr. Guido Palomo, por isso que ele chega ao ponto de dizer, né, joga fora o CID e o DSM e vão olhar lá atrás, né, aquilo que se produziu que era sério, quando havia o comprometimento do profissional da área, né, porque, poxa, a psiquiatria até então era só especulação, não havia uma formalidade, ela não era ainda tido como um conhecimento dentro da área médica, né? Quando ela se estrutura como conhecimento da área médica, ela vem se desenvolvendo de forma séria, até que a gente chega na contemporaneidade, né? Claro, tem uma série de psiquiatras fera aí hoje no Brasil, né? Vários homens e mulheres aí que têm feito um trabalho sério, mas, né, entretanto, porém, todavia, contudo, ainda existe, né, essa estrutura invisível, mas que é real, porque nós sabemos, né, da sua existência, porque os efeitos colaterais são sentidos na vida em sociedade, né? Esse lobby, né, farmacêutico. Até tinha um professor aí, eu comprei o livro dele, que é o Dr. Felipe, acho que é o nome dele, chamado Borderline, transtorno borderline ou mau caratismo, alguma coisa assim. Eu até posso ver se eu consigo, em outro momento, vir aqui falar um pouco sobre esse material também, que é muito bom. Então, ali ele fala também de como se romantizou certos tipos de transtornos, né? Eu até estava um dia em um lugar, em uma reunião com o pessoal, e eu fui falar sobre isso. Todo dia hoje, tudo hoje é um diagnóstico, né? Tem gente que está buscando diagnóstico tardio, e aqui a gente não está demonizando a questão do diagnóstico, né?
Entretanto, existe esse interesse. O Guido Balomba, que é um cara renomado, um cara sério no que faz, ele está denunciando isso, né? Está falando com bastante propriedade, porque ele conhece de perto essa realidade. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui... Ele fala aqui, ó, por exemplo, o que eu acabei de mencionar, voltarmos à psicopatologia, né? Na nova psiquiatria, os critérios seriam da psicopatologia em geral. Ele deu o exemplo da neurose ali, né? O termo neurose lá no DSM-3 foi colocado entre aspas. Por quê? Porque essa neurose depois ela vai se desenvolver e vai se desdobrar com outras características para abarcar um maior número de particularidades, né? Desse transtorno que poderia estar somente lá. Então, um transtorno ou uma psicopatologia que tinha ali muito bem clara os critérios e a sua definição, ele se desdobra em outros para que possa abarcar. É por isso que ele chama de laseamento, né? É um esticamento dessa questão aí. Então, ele fala que a psicopatologia, ela é bem interessante porque ele fala o quê? Por que é importante voltar à psicopatologia, né? Ele é um conjunto de saber referente ao adoecimento mental sistemático, elucidativo e desmistificante, né? Porque não inclui critérios de valor nem aceita doutrinas, sejam religiosas, filosóficas, psicológicas, unicistas, dualistas, organicistas, idealistas, interessa o quê? A psicopatologia também não julga moralmente, nem entra no mérito do bem e do mal, do certo e do errado, mas tão somente observa, identifica e compreende os fenômenos da mente humana, sem pressupostos cujos princípios estão na própria fenomenologia. O Edmund Husserl, ele cita aqui, vale a pena também, o pessoal pegava no pé do Olavo, ele falava muito bem, tem um livro inclusive falando sobre o Edmund Husserl. Opa, e aí Wilbert, certinho? Bom, eu acho que é isso. Ele menciona aqui, para quem quer estudar psiquiatria, né, que o aluno, pretendendo ser psiquiatra, terá de conhecer o que disseram e propuseram os grandes pensadores da psique, e não agir como ignorante útil das farmacêuticas. Abre a CID, ou DSM, aplica os pueris protocolos e instrumentos, por eles erigidos, encaixa o paciente em um número codificado, a dar áreas de científico e prescreve o fármaco. Isso teria que acabar e daí defluiriam mudanças no ensino médio, desde os bancos da faculdade até o final da residência médica, né? Quando seria recriada, ressuscitada a cadeira da psicopatologia geral, hoje inexistente, segundo ele, né? Ele fala também da volta dos livros-textos, né? O que seriam isso, né? Essa é a fundamentação desse povo que lá atrás, né, não muito tempo, 100, 200 anos atrás, se debruçou, né, sobre essa psicopatologia geral para entender os males da mente humana. E aí ele critica, né, os manuais diagnósticos, tanto DSM quanto CID, porque esse laseamento, esse esticamento, né, dá vazão para esses excessos aí, né? Bom, e aí para finalizar, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui. Muito obrigado, costureiros e costureiras da alma. A gente passou rapidinho ali, né, sem adentrar muito, mas para dar um panorama de que toda a visão de qualquer área que seja, né, se pensa numa sociedade, se pensa numa visão de homem. Que homem é esse da sociedade? Se pensa em saúde mental, se pensa qual é a visão daquele período da história que trata esse indivíduo, como é que ele vê o ser humano, como é que ele vê o sofrimento, como é que ele trata, né, as desordens, né, humanas. Então, passamos pela antiguidade, vendo a relação com a espiritualidade, Hipócrates ali, Galeno, já olhando para o corpo humano de uma outra forma, né, entendendo que nem tudo era espiritual. A Idade Média vem, ainda existe essa questão espiritual, mas há um cuidado com a criação de hospitais, de asilos, né, para as pessoas que padecem de algum mal. Ali com o advento da modernidade, entre o Renascimento e vindo adiante, já se começa a pensar de outra forma o ser humano, né, esse corpo, né, em que padece. E aí, oi Elis, tudo bem? Para ti também. E aí nós vamos ter então século XIX ali, século XVIII, XIX, né, já um ordenamento, uma sistematização maior da psiquiatria, né, que vai olhar para o sofrimento. E eu nem mencionei aqui, né, a psicanálise, Freud, psicologia analítica, Jung, que a gente já falou um pouco aqui, né. Vou ter aqui também um convidado muito especial, daqui 2 semanas, o professor Rafael Marques Menezes, da Associação Britânica de Psicanálise. A Nanda vai estar aqui também no domingo que vem, falando sobre personalismo. Então,
Se vocês perceberem, o Furo do Alfinete veio trazendo várias abordagens para olhar para esse sofrimento humano, em inúmeras perspectivas, né? Aqui hoje a gente deu um panorama da saúde mental dentro da história, porque o desenvolvimento da teoria para pensar a alma humana e o sofrimento, uma teoria não abarca tudo, né, que diz respeito ao sofrimento humano. Cada um ao seu modo, cada um à sua maneira, vai se debruçar, né, sobre algum aspecto da psique humana para entender o porquê, né, de certos tipos de sofrimento e também a direção. Por isso que, para finalizar, eu coloquei aqui os 4 pilares da ordem, né, que não há verdadeira sanidade sem ordem, né? Uma ordem biológica do corpo, uma ordem moral, que é da conduta, uma ordem familiar, que é do vínculo, e uma ordem institucional, que é a sociedade. Então, nós temos o corpo, a conduta, o vínculo e a sociedade, né? Esses 4 pilares, né? A gente pode ver como se eles fizeram presentes, ausentes, nascentes, né? Dentro do contexto de cada época em que se pensou o que é o homem diante da saúde mental, né? Então, eu espero que vocês tenham apreciado. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Uma outra coisa importante que eu esqueci de mencionar, passou batido aqui, é a sanidade do imaginário, que é uma outra questão também. E aí, Josi, certinho? Josi de Iracela. O professor Olavo de Carvalho, ele fala sobre a sanidade do imaginário, né? Ele fala que a saúde mental depende da capacidade de perceber o real, como ele é. Uma cultura que relativiza, Emel, a verdade gera confusão interior. Não é possível manter o equilíbrio psíquico em um ambiente que nega a realidade objetiva, né? Podemos negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade. Então esse é um ponto importante também. E por fim, não menos importante, a saúde mental ela não se sustenta apenas em medicamentos ou políticas públicas. Ela se sustenta na verdade, né, sobre o homem, uma criatura dotada de corpo, psique e espírito. Sem essa base, qualquer sistema, né, qualquer estrutura desmorona. Com ela, há esperança. Então, a todos aí uma ótima semana. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo. Eu mencionei porque às vezes as pessoas me perguntavam no particular: como é que eu faço para ver a live? Eu criei lá no YouTube o canal O Furo do Alfinete. Então, as lives todas que foram produzidas até o domingo passado estão lá. Só os cortes que ainda não. Demora mais um pouquinho para fazer os cortes, que eu tenho que reeditar eles, né? Lembrando que o e-book também, O Furo do Alfinete, ele está disponível ainda gratuitamente. Lá no link da bio tem um itemzinho ali onde fala e-book, O Furo do Alfinete. Esse material que eu também compilei aqui sobre esse tema de hoje, eu vou deixar lá também, tá? Gratuito, para quem quiser baixar lá e tiver interesse. Então eu vou abrir um outro ponto ali dentro do Linktree. Para quem tem dúvida, é só apertar lá embaixo onde tem o meu nome. Embaixo tem um link, né? Está escrito Linktree. Aperta ali, vai abrir umas opções. E aí, lá também tem a opção para ir direto para o canal. Lá tem a opção para baixar direto o e-book Furo do Alfinete. Lá também tem para baixar um portfólio de palestra. Quem é aqui da região quiser me chamar para dar palestra, tem lá também explicando as palestras. E eu vou deixar esse material aqui gratuito. Então lá no YouTube é só procurar pelo meu nome, Hugo Zago da Silva, com H. E não deixe de nos acompanhar lá também. Você também nos ajuda a estar mantendo, né, essa iniciativa. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana e fiquem com Deus. Valeu!